Fala galera do Café Campista, aqui quem fala é o PR. Vamos hoje falar sobre o maior evento da UP11 que teremos no Brasil, que vai ser o Regional de 2025, vai acontecer lá em São Paulo, vai vir gente do Brasil todo, mais a galera que vem de fora, né? Então vamos falar o que a gente espera do meta desse Regional aqui no Brasil e os decks que podem surpreender ou não. Vamos falar um pouco de cada deck aqui, o que você espera, o que você tem que treinar para jogar muito bem e ir bem nesse Regional, né? Lógico, é só uma especulação nossa aqui e você já chega meio preparado lá de acordo com o que a gente tá vendo nos regionais passados, né? Todos esses dados que eu vou falar aqui, todas essas previsões são baseadas em o que a gente tá vendo nos semanais e nos regionais passados e também nas rankeds, né? Que a gente joga bastante aí durante a semana, né? Vamos lá. Primeiro vamos falar o dia, né? Vai ser um regional dia 2 e 3. Dia 2 e 3 porque vai ter um Top Cut. Top Cut é o quê? Vai ter um suíço lá de pelo menos 9 rodadas, se não me engano. Jogou as 9 rodadas, os 16 primeiros vão jogar uma MD3 lá, né? Aí vai fazer um mata-mata e até achar o grande campeão desse regional. E aí tem a premiação lá no site da CCX, se você quiser dar uma olhada, e também no site da própria Bandai, né? Então vai ser aqui um dos melhores eventos aqui em questão de premiação, né? Sempre são os regionais e no domingo também vai ter a Treasure Cup, que também tem uma premiação bem legal, né? Então não vai mudar muito o meta desses dois eventos aí, né, que são os dois maiores eventos, vão ficar ali mais ou menos a mesma coisa, né, quem joga de uma coisa no regional e não for muito bem, não vai mudar de deck pra jogar a Treasury Cup, né, tem gente que vai jogar os dois eventos, né. Vamos ver os decks aqui, os líderes, aliás, né, que a gente pode esperar nesse regional aqui. Primeiro, coloquei aqui, logicamente, os 4 Luffys, são decks muito fortes, muito consistentes, e todos usam Gungan Giant, que é uma carta muito forte no meta atual, né? Todos esses Luffys aí conseguem usar muito Bricks no deck, são cartas sem counter, justamente por causa do Gungan Giant e se defender muito bem. Os decks que mais abusam disso são os dois que estão no quadradinho dourado ali, que eu acho que são os decks mais fortes que estão no quadradinho dourado aqui do meu lado, que são tanto o Luffy UP, que é Blue Purple, e tanto o Green Purple são muito fortes, dependem muito do Gungan Giant, são muito fortes por causa disso, tem muitas techs que você roda com isso ali. Um dos mais fortes do cenário e mais consistente é o Luffy UP, né? É um monstro esse deck em questão de consistência por causa da habilidade dele. Se você levar para um late game, basicamente quase todos os games ele vai levar, ele é muito forte. E o deck, o Green Purple Luffy, também é um deck muito forte. Por causa das mecânicas de Dom dele, né? Você acaba usando muito Dom ali. E voltar Dom ali. Ele vira um líder de 6.000 também, é muito forte. É um líder de 4 vidas. Consegue se defender muito bem por causa do Gungan Giant. Leva muito brick no deck, mas isso é compensado, né? Mas é um deck que se defende muito bem. Tem muita consistência, tem muito Searcher. Consegue jogar muito bem contra todo o meta. A gente vai dar uma olhada em todos os líderes do meta aqui. Dentro desses daqui, o que tem vantagem, o que tem desvantagem. Não posso não falar desses dois líderes também, dos dois Luffys, né? O Purple tá meio esquecidinho aí, mas é um deck muito forte ainda, principalmente por causa do Katakuri 8. Se você não sabe as cartas que eu estou falando aqui, não estou colocando referência na tela, provavelmente você não está jogando no nível competitivo. Porque quem tá indo para um regional já sabe essas cartas de core, né? Então, se tiver alguma dúvida, comenta aí, a gente fala também. E se eu esqueci de alguma coisa, também comenta aí, né? E lógico, o Luffy roxo e preto tá muito forte, saiu um starter dele, né? Com o Luffy da cervejinha lá, se você não conhece, esse líder acaba virando uns 7.000 de power com 4 vidas. E também usa o Luffy EB lá, o Rush, que tanto esses dois Luffys aqui, né? Tanto o GP quanto o BP, eles abusam bastante dessa agressividade do Luffy da EB2. Um monte de sigla que eu tô citando aqui, mas se você tá no competitivo, você sabe o que eu tô falando, né? Enfim. Outros decks que eu coloquei aqui como desafiantes: Pelobet, Bonnie, Marshall de Teach, Bug e Smoker. Tem outros decks que eu vou falar como aqui no final, mas esses... Quantos decks tem aqui? 9 decks. São os que mais toparam e foram mais consistentes em todos os eventos aí, que tem números interessantes pra gente dar uma olhada. Principalmente o que a gente pode ver aqui, que tá nessa caixinha dourada aqui dentro da bronze aqui, que é a Belobet e a Bonnie. Tanto a Bonnie quanto a Belobet lida muito bem contra os Luffys. A Bonnie por causa do Kid, que consegue lidar contra esses 3 Luffys muito bem aqui, além de você conseguir ir para um late game ok contra esses Luffys, a Bonnie consegue fazer isso muito bem, só que o late game do Luffy UP é melhor do que o da Bonnie, então por isso que o Luffy UP acaba tendo uma vantagem ali se levar para um late game. A Belobet
é totalmente o contrário, né, da Bonnie, né? Em vez de você levar pro late game, ela quer resolver as coisas rápido. É um deck muito agressivo e por ser tão agressivo, esses Luffys não conseguem lidar muito bem com ela, então ela acaba levando o game muito rápido. Além que a Belobet consegue jogar contra outros decks que estão aqui na linha de baixo. Belobet joga muito bem contra a Bonnie, joga muito bem contra a Titch, é péssima contra o Bug e joga muito bem contra o Smoker. Então ela é um deck ali que consegue lidar muito bem no meta atual, principalmente contra os decks que estão em cima, que são os decks que você vai ver mais no cenário. A Bonnie é a mesma coisa, né? A Bonnie consegue lidar muito bem com os Luffys, inclusive muito bem contra a Belobet, né? É uma partida bem ok, porém ela perde de Titch, é uma partida complicada ali contra o P, e é uma partida complicada contra o Smoker. Dito tudo isso desses decks aqui, também temos o Bug e o Titch aqui, que eu coloco os dois mais ou menos na mesma posição ali, tanto o Titch quanto o Bug. Talvez o Bug esteja um pouco acima, né, como deck aí pra você escolher pra um grande evento como esse, porque ele joga muito bem contra o P, que é um dos decks que vão ter mais ali no cenário, né, no field, né, eu diria, porque é um deck muito consistente, muito fácil de jogar e muito fácil de chegar no top. Então é um deck que dá pra escolher e joga muito bem contra a Belobet, que é quem que vai jogar contra o P, vai querer escolher Belobet, e o Bug ganha muito bem também da Belobet, por causa do Bug 7, custo 7 lá, que personagens de custo 3 e 4 não atacam, e praticamente o deck da Belobet é baseado nessa agressividade no início do jogo, e talvez não consiga trazer tanta agressividade contra o Bug, e aí o Bug consegue lidar muito bem e acaba ganhando o confronto da Belobet ali. O Smoker eu coloquei aqui, e a Bonnie, por causa de duas cartas, tanto do Kid quanto o Hold Jones, né? São cartas muito fortes no meta, por isso que eles estão aqui. A Bonnie com o Hold Jones consegue tirar vitórias todos esses Luffys, tanto virando Dom e batendo ali, quanto o Kid enrolando o jogo e acaba levando ali para um late game, a Bonnie leva. E o Hold Jones sempre pode tirar uma vitória aí, seja lá do que for, né? E a Bonnie também joga bem contra o Bug e tem vantagens contra outros decks aqui. Perde pro Titch, né? O Titch eu coloquei aqui, acho que é o único representante do deck preto, que vamos ter lá um pouquinho a mais, né? Porque o Titch ainda tá bom, não é o deck mais relevante do formato mais, mas é um dos decks pretos que sempre podem surpreender, porque é forte, tem removal, a habilidade dele de você parar os on plays é bem complicada para outros decks lidarem, tirando os Luffys que tem bastante, que dependem do Luffy Sec Rush, né, para ganhar do Titch. Se não achar isso, é muito difícil você ganhar do Titch com os outros decks tirando a habilidade, né. A Belobet dá para ganhar do Titch, mas é uma batalha bem equilibrada, eu diria, porque se você for em segundo contra a Belobet, você consegue controlar muito bem o board com o Titch, né, então é bem tranquilo. E a única desvantagem do Titch aqui, diria que é o Luffy Luffy Uva, né, que é muito forte, o próprio Bug é muito forte e o P é muito forte, mas dá pra você jogar, né, não é uma batalha perdida. Vamos para aqui uma tabelinha que eu fiz com base em todos esses dados de todos os regionais que tivemos aqui até agora, então a gente pode dar uma analisada aqui. Eu coloquei 3 tipos de ponto aqui, que é vantagem e desvantagem 50-50. Esse desvantagem aqui vai variar muito, tá? Porque desvantagem pode ser aquele 45-55, ou pode ser, perdeu, você não consegue nem clicar contra o deck, tá? Então tá bem variado aqui. A gente pode ver que os decks que mais surpreendem aqui, essa tabela foi que eu fiz pra mim também, pra me ajudar. Então, a gente pode ver o deck mais forte do formato aqui, que é o Luffy UP. Ele praticamente tem 50-50 contra qualquer um dos Luffys e tem um pouco de vantagem contra o Luffy Uva. Muita desvantagem contra a Belobet. Diria que uma pequena desvantagem aqui contra o Bug, porque o late game do Bug, colocando os Bugs 12 mil de power em campo, é bem difícil de você lidar com o deck do Bug usando o Luffy, porém não é impossível. Eu acho que é muito mais difícil você ganhar de Belobet do que de um Bug. É isso mesmo. E contra o Titch é bem ok aqui, eu diria, o game, né? Você leva vantagem, né? O Luffy UP leva vantagem contra o Titch, dá pra você ganhar tranquilamente. Contra o Smoker também pode ser complicado se ele vir com algo muito agressivo, uma build muito agressiva, jogando Hold Jones ali, virando os Dons
e você não conseguindo chegar no seu late game ali tranquilo com uma mão satisfatória, pode ficar complicado, mas ainda você tem vantagem ali se você conseguir controlar o início do game e o Smoker não conseguir ser tão agressivo. E contra a Bonnie é a mesma coisa, né? Se você tem a Big Mom lá e a Bonnie não conseguir colocar Tashig em campo, não conseguir colocar armas anti-removal ali da Big Mom, você leva vantagem, porque acaba que os seus ataques vão ficando muito poderosos, né? Por causa do Sanji, Big Mom e depois Sanji, Katakuri. Se você conseguir fazer essa sequência, praticamente você ganha de qualquer coisa que tá aqui, né? Qualquer um dos Luffys, de qualquer outra coisa. E até da Belobet, dependendo se a Belobet não conseguir te agressivar tanto no início. Vamos lá. Segundo deck aqui, que eu diria que também é um deck muito forte, muito bom pra você jogar, seria o GP Luffy, que tem um pouco de desvantagem contra o UP, que é o deck mais forte, mas também não é tanta, tá? Se você conseguir ser agressivo contra ele, você consegue levar games. É bom contra os outros dois Luffys, não é perfeito, aqui não é tanta vantagem, mas diria que tem uma pequena vantagem. Contra a Belobet é complicado, é muito difícil você ganhar de Belobet, a não ser que você seja muito bem preparado e venha Electrical Luna ali pra você travar a Belobet por alguns turnos e você ganhar tempo pra conseguir bater na Belobet de uma vez e matar ela. Senão é bem complicado. Tem vantagem contra o Bug, porque o Luffy Sec lá, o da EB, que bate 2 vezes, consegue colocar muita pressão no Bug e não dá pra lidar com essa pressão aqui que o Luffy faz. Além que tem o Zoro, que vira personagem, bate, enfim. Tem algumas armas pra você lidar contra o Bug. Contra o Teach a mesma coisa, é muito dependente lá do Luffy Sec, né, de você achar essa peça. E se você achar essa peça, você acaba ganhando, porque é uma vantagem muito forte essa carta aí. E tem desvantagem aqui, eu diria, contra o Smoker, contra a Bonnie. Contra a Bonnie por causa de Rod Jones. E o late game da Bonnie aí é bem consistente, né, contra esse Luffy. Por causa do Kid, por causa de outras coisas, né. E do Smoker, se ele conseguir remover a sua Sanji Pudding ali com o Gangan Mole Pistol e finalizar depois com o Rod Jones, dá pra se complicar nesse game. Tem uma pequena desvantagem contra Smoker também, né? Eu diria por causa do Rod Jones e esses pontos que eu falei aqui passados, né? O Luffy roxo e preto é bem 50-50 contra o Luffy UP. Depende se você achar o seu Luffy Sec, ele também depende da sua build, depende de quem começa. É bem variável ali quem ganha. Tem uma pequena desvantagem contra o Luffy Green Purple, mas também não é tanta desvantagem, dá pra jogar muito bem contra esse Luffy, tá? Esse Luffy é muito forte, o Purple Black, então é tranquilo. Perde um pouco do Luffy Purple puro? Perde, porque ele consegue rampar muito rápido, desce o Katakuri e te joga muita pressão no campo. Porém, não é tão fácil ganhar ali, né? Uma pequena desvantagem, né? Não é tão difícil, né? Se você for bem agressivo no começo, você acaba levando também esse game aí, uma pequena desvantagem. E contra a Belobet, não tem nem o que falar, né? Desvantagem pra caramba. A Belobet consegue ser muito rápido, consegue ser muito agressivo e você não consegue segurar a tempo, né? Ali com esse deck, né? Contra o Bug tem vantagem por conta do seu Luffy Sec, né? Você consegue ali agressivar o Bug, ele não consegue lidar com isso. Contra o Teach, pequena desvantagem, tá? Porque não dá pra você... Daí depende muito bem de quem começa. Se você começar, você tem vantagem. Se você não começar, você tem desvantagem. O Teach, se jogar pra removal, é bem vantajoso, tá? Se ele conseguir achar suas peças de remover o seu Luffy da cervejinha lá, remover algumas coisas que você coloca em campo, você não consegue fazer nada. E além de desligar o on-plate, impede muito de rampar. Não sei que você acha Black Maria, que não é buscável. Enfim, é bem complicada essa match aqui. Eu acho que o Teach tem um pouco de vantagem contra você, por isso é desvantagem. E desvantagem tanto contra a Bonnie, contra Smoker ali, por causa de Rod Jones e removals do Smoker, é bem chato. Mas é também pouca desvantagem, tá? Não leve isso muito... É muito próximo do 50-50 essa parte. Você vê aqui que esse Luffy tá bem vermelho aqui, as desvantagens, mas é uma desvantagem bem próxima do 50-50, tá? Então não se assuste quanto a isso, né? Já o Purple Luffy, acho que ele só tem uma grande desvantagem aqui contra o Green Purple. Contra o resto é bem equilibrado, tirando contra a Belobet e contra Bonnie e Smoker, que também é bem próximo do 50-50. Não tem muito sobre o que falar mais desse deck aqui. É um deck bem forte, bem tranquilo. Dá pra você ir num evento grande e ganhar muitos, mas também é um deck que depende muito do dado. Se você ganha o dado,
você tem muita vantagem. Se você perde o dado, começa a complicar, né? Contra o bug mesmo, você tem vantagem, mas tem que ganhar o dado para começar. Senão, fica complicado. Jogar contra o bug na curva par é difícil jogar com esse Luffy aqui. Então é bem complicado você levar esse Luffy aí para um evento grande, né? Então dos Luffys aí eu diria que ele é o mais fraco para você levar para um evento grande, né? Os dois mais fortes é o UP e o GP, né? Belobet, muito forte para um evento como esse. Primeiro que tem Top Cut. Se você fazer um suíço muito legal que você vai jogar contra muito Luffy, na minha opinião, é um deck que se você ir num Top Cut, que você vai também pegar bastante Luffy, você tem muita chance de ganhar. Se tiver uma Belobet no Top Cut, ela tem chance de ganhar, porque ela vai estar em vantagem contra praticamente os melhores decks do formato. Então, em questão de consistência, você jogando contra os decks que você tem vantagem, a Belobet pode ver aqui que ela tem vantagem contra todos os Luffys, né? E tem, a única desvantagem dela gritante aqui seria contra o Bug e contra a Bonnie, que eu acho que são as matches mais complicadas aqui. Contra o Barba eu coloquei 50-50, porque é 50-50. Se você ganhar o dado, tem gente que joga de Belobet e fala que a Belobet tem vantagem, mas é bem complicado jogar de Belobet contra o Barba quando você perde no dado. Jogar na ímpar usando a Belobet contra o Barba Negra não é fácil, tá, galera? Vocês pensam que é fácil, mas não é fácil. O Barba Negra tem bastante forma de resolver os problemas que a Belobet cria aqui, principalmente Catarina Devon que bate com Banish, principalmente os removals do Barba Negra, né? Você consegue lidar com o board muito bem e depois você vai ficar sem cartas na mão ali da Belobet e acaba ganhando. Eu ganhei de muita Belobet assim, tá? Nas Rankeds. Vamos falar sobre o Bug. Também tem vantagem contra o P, porém desvantagem contra os outros 3 Luffys, eu diria, né? Não é um deck que dá pra você ganhar desses Luffys aí. Acho bem difícil jogar contra outros Luffys que não seja o UP. Digo isso no geral, porque dos outros Luffys vai depender muito de você ganhar no dado, tá? Se você ganhar no dado, iniciar aqui, você já sobe muito próximo pra vantagem aqui. Ou pra... Você fica muito próximo do 50-50 ou vantagem, dependendo se você ganhar do dado desses 2 Luffys aqui. Que você sempre vai querer começar. Se você começar, você tem uma chance. E algumas techzinhas que você pode usar no Bug, que pode trazer mais vantagem contra esses confrontos aqui. Contra o confronto do P, você já tem vantagem por causa do seu Bug 12, que atrapalha muito ali, né? E o Crocomihawk que não deixa ele remover nada com a Big Mom. E fica bem chato aqui pra esse Luffy jogar contra o Bug. Então, Bug pode ser um deck aí muito bom, dependendo se você tiver sorte no dado. Então, é mais treinar o dado do que as matches, né? Porque se você ganhar no dado, é só fazer a receitinha ali do Bug que geralmente você vai ter vantagem. Tem vantagem contra a Belobet, por causa do Bug custo 7 lá que não deixa personagem de custo 3 atacar. Atente-se que também os seus custos 4 e 3 também não ataca, então fica de olho para você não cometer uma misplay no regional. Contra o Barba, vantagem pra caramba, não tem nem o que falar, né? E tem desvantagem contra Smoker, contra a Bonnie. Contra a Bonnie nem precisa falar por causa da habilidade do líder, né? Que vira um personagem seu. A Bonnie vai usar pra atacar esse personagem e atacando o field do Bug, ele perde muita força, né? E o Smoker nem se fala por causa dos eventos. Lá Gangan Molly Pistol também é bem agressivo ali, consegue ter opções de virar a carta por causa do Rod Jones, bater em campo. Enfim, o Smoker tem bastante armas ali pra você jogar contra o Bug. Diria que essas são as desvantagens do Bug, mas você pode ver que o Bug pode ser uma escolha boa, né? Dependendo se você tiver sorte no dado. E lembrando que você vai pegar mais Luffys, você tem vantagem contra o melhor deck do formato. Pode ser uma opção boa. Vamos para o Barba Negra, né? Barba Negra, que eu coloquei aqui embaixo, tem desvantagens, eu diria, contra esses 2 decks, mas é uma desvantagem bem próxima do UP aqui, tá? Não é tão difícil você ganhar de UP, dependendo também se você começar, se você achar as peças que você precisa, pode ser até favorável para você o jogo contra o UP, se você começar. Se você for em segundo, já fica muito difícil, então é desvantagem, mas é uma desvantagem bem próxima do 50-50. Contra o GP, já muda o cenário, porque as peças que você precisa não são buscáveis, principalmente os Caribou lá, que são os blockers custo 1, você depende muito deles nessa match. E o Luffy, se ele achar o Luffy Sec, fica quase impossível de ganhar dele, né? Contra o Luffy Purple Black, se você for em primeiro, você tem vantagem. Se você for em segundo, é jogável. Então, por isso, você tem uma certa vantagem contra esse Luffy. Contra o Purple, digo a mesma coisa, tá? Tá desvantagem porque, no geral, o Purple consegue rampar e colocar cartas mais poderosas em campos do que o outro Luffy.
mas aí depende muito do que você comprar, do que você conseguir remover dele, né? Geralmente você joga contra esses Luffys aí usando removal, né? Então a maioria desses Luffys você vai jogar pra removal. Então você tem que achar removal. O Barba Negra não é tão forte com removal, mas o Luffy roxo lá, se ele começar ele tem vantagem, se ele ir em segundo é complicada a match pra ele, então fica um pouco de desvantagem pro Barba Negra, mas ainda é jogável. Belobet, 50-50, já falei, né, da Belobet contra o Barba, é bem administrável pros dois lados, acho que depende de quem ganhar o dado e quem achar o que precisa. Contra o Bug, total desvantagem, é muito difícil ganhar de Bug com Barba Negra, você tem que acertar tudo, tem que ir na ímpar, tem que dar sorte, tem que trigar, aí você consegue talvez ganhar do Bug, é bem difícil. Digo a mesma coisa pro Luffy GP, né, você tem que trigar, tem que acertar tudo. Contra Smoker e Bonnie, eu diria que é uma vantagem pro Barba Negra, por ser decks verdes, você tem removal, o Barba Negra geralmente é bem forte contra Bonnie e é bem forte contra Smoker, não dá tempo pra eles ali, né, você consegue remover o board. Lógico que vai depender aqui, essa vantagem contra o Smoker é menor do que a vantagem que você tem contra a Bonnie. Contra Smoker é um pouco menor, porque o Smoker pode vir com uma build bem agressiva e se ele manter o Smoker com o 7 em campo, pode trazer muita desvantagem, tá? E os últimos dois aqui, que eu falaria que são decks bem surpresa aqui, né, pra você, que é tanto o Smoker quanto a Bonnie, os dois jogam muito bem no meta atual. A Bonnie melhor do que o Smoker, porque a única diferença dos dois aqui é que o Smoker é muito complicado a match contra a Belobet. Porém, ele ganha dos 3 Luffys. Mesma coisa da Bonnie, só que a Bonnie tem vantagem contra a Belobet, que não acontece aqui com o Smoker, né? Porém, os dois perdem Barba Negra e a Bonnie perde também do Smoker, né? Mas você não vai encontrar tanto Smoker aqui. Então você vê que a Bonnie aqui só tem 3 pontinhos vermelhos aqui e um 50-50 contra ela mesmo. Então você vê que a Bonnie e o Smoker aqui são opções legais, né? Você vê os melhores decks aqui que tá bem pontuado aqui pra você jogar. Seria Smoker, Bonnie, Belobet, os dois Luffys. Talvez um bug aqui, que isso aqui engana bastante esses pontos vermelhos aqui desses dois decks aqui, tá? E o resto, vamos falar das nossas menções honrosas aqui, né? Que eu diria que esses dois decks, que eu tirei esses dados aqui do simulador, tá? Das últimas semanas, são dois decks que sempre pode surpreender. Tanto a Yamato quanto o Law, os dois brasileirinhos aí do nosso meta, podem sempre surpreender. Você vê que a Yamato tem vantagem contra o P, o resto tá bem próximo dos 50 ali contra os outros, tá vendo? Então pode ser um deck que pode surpreender, pode ganhar bastante, mas sempre fica naquele limiar ali, né, de ser bom ou não ser bom, né? Você vê que ele ganha muito bem aqui do Teach, mas não vai ter tanto Teach, vai ter mais Luffy, perde do Luffy GP, que vai ser a maior parte do field, vai ser ele, enfim. E o Law também, mesma coisa, né? É um deck bem complexo de você lidar, de você jogar com ele, né? Então por isso ele coloca uma menção honrosa aqui, por isso se você domina esse deck, você vê que você tá bem ok no meta aqui, né? Porque você tem um jogo bom contra os dois principais Luffys e também contra o Luffy roxo, né? O Purple Luffy puro. Você tem vantagem contra esses 3 Luffys, só tem desvantagem contra o próprio Black Purple, mas não vai ter tanto, eu acho, né? Não sei. Vai ter alguns lá, porém é um deck muito interessante de jogar, porém difícil. Então fica aí no ar como que é esse game aí entre os dois. Mas você ainda tem desvantagem contra a Belobet, né? A Yamato, você vê que ela tá ganhando de Belobet aqui no geral, né? Mas é bem no geral. Essa é a minha leitura aqui que vamos ter no regional de agosto. Se eu esqueci de alguma coisa, comentem aí o que você acha que vai estar muito forte nesse regional, qual que vai ser os melhores decks aí que teremos nesse regional. Comentem aí, fala pra mim o que você acha da minha análise aqui. E, lógico, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E pra quem viu até agora, valeu e até a próxima.